Existem 3 maneiras de vocês iniciar no autoconhecimento e autodesenvolvimento. Ou você está muito atento aos sinais, ou você é muito curiosa, ou você não aguenta mais a dor. Algo aqui dentro te incomoda profundamente e é aí que você dá o primeiro passo. Olá, sejam todas muito bem-vindas ao canal Reviva. Eu sou a Tati e este é um espaço seguro para a gente falar um pouquinho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, terapias holísticas e também de sabedoria energética espiritual. Este assunto nós tratamos no final de semana. Nós estávamos num grupo de amigas falando sobre coisas aleatórias e até o assunto do momento era arquétipos e como ativar esses arquétipos na gente. E uma das minhas amigas fez uma pergunta que na hora eu respondi assim para ela, mas acabei não desenvolvendo o assunto. E eu fiquei martelando isso na cabeça durante a semana, né? Durante o início dessa semana. A pergunta dela foi a seguinte: afinal, como é que você sabe de tudo isso? Como é que vocês chegaram aí onde vocês estão sabendo e falando de arquétipo e ativando arquétipo? Em que momento vocês descobriram isso? Como assim autoconhecimento? Como é que eu me autodescubro? Como que eu faço isso? A minha primeira resposta para ela foi estudando. Você precisa estudar e se desenvolver. E daí depois eu fiquei pensando assim, mas não é tão simples assim. Para começar a estudar, para começar a se desenvolver e se autoconhecer, que é o objetivo aqui do vídeo de hoje, como que eu começo nesse processo de autoconhecimento? Da onde que eu busco? Aonde que eu vou? O que que eu faço? Apesar da gente estar nessa era digital aí, qualquer coisa a gente encontra no YouTube, no TikTok, em qualquer rede que seja, às vezes falta aquele pontapé inicial. Mas o pontapé inicial ele não começa aí fora, ele começa aqui dentro. Claro, como eu falei, né? Existem alguns movimentos que te fazem ir em busca, né? Algumas pessoas, que é uma grande minoria, conheço ninguém, por exemplo, tá muito atenta aos sinais do universo, tá muito ligada aí, muito conectado. Existe. São raros, mas existem essas pessoas que em um determinado ponto da vida simplesmente despertam. Como se fala muito por aí nas redes, o meu despertar, ai, meu despertar. Realmente existem algumas pessoas que um dia acordam e, ups, despertei. E agora eu vou me autodesenvolver, me autoconhecer e as coisas simplesmente caem no colo delas, elas vão estudando e a coisa vai acontecendo e elas vão se desenvolvendo ao longo da vida. Esse é um grupo é uma minoria, mas existe, né? Sempre existe. Existe um outro grupo que é o grupo dos curiosos. Eu acho que eu talvez me encaixe um pouco nesse, mas eu me encaixo muito mais no próximo que eu vou falar. O segundo grupo é o dos curiosos. É aquela galerinha que já veio mais pra fintechs, ali na época da adolescência começa a buscar astrologia, a maioria pelos signos, aqueles signozinhos de revista. Tá, entreguei a minha idade agora, né? Tudo bem, não se faz mais isso. Mas no meu tempo era assim que a gente fazia, né? Eram as revistinhas com signos ali, daí dava uma olhada ali na astrologia, era aquela bem basicona mesmo, e ele dava uma despertada, né? Ia buscando através da astrologia se autoconhecer, se autodesenvolver, depois. E quando a gente vira essa chavezinha assim, é meio que automático, as coisas vão realmente fluindo, existe uma certa facilidade, né? Surge um assunto aqui, daí tu já te entrosa com outras pessoas que também têm os mesmos interesses e é natural isso acontecer, os assuntos surgirem e conforme tu vai te aprofundando, tu vai te reconhecendo e vai te melhorando. Mas existe um terceiro grupo e esse aqui eu acho que 98%, não vamos generalizar, começa nesse processo desta maneira. Quando tá assim, ó, ferrado. Ferrado mesmo. Eu nem falo de tanto de coisas materiais, porque tem muita gente que tem condições financeiras, tem altos cargos, tem tem aquele scriptzinho desenhadinho, a vida dos sonhos. Mas é aqui, ó, é aqui dentro. De repente, tu tá ali muito tranquila na tua vida, as coisas estão fluindo,
Isso aqui dentro não encaixa, sabe? É uma angústia, é como se você em determinado momento não se reconhecesse mais. Quem eu sou já não me pertence mais. E é aí que a maioria das pessoas começa. Num primeiro momento, a gente vai em busca desse preenchimento, que essa vida da matéria já não nos preenche mais. Daí, primeiro, existem algumas fases aí, né? Primeiro, eu sinto que tem algo estranho. Eu não me pertenço mais. A Tati, que vivia essa vida, frequentava esse local, falava com essas pessoas, de repente eu me vejo estranha naquele ambiente. Aquilo ali começa a me incomodar. Eu tento arranjar explicações lógicas para o que eu tô sentindo. Algumas pessoas vão atrás da medicina tradicional, outras pessoas acabam indo buscar uma terapia mais não tradicional, outras pessoas começam a buscar. E é aí que começa o processo de autoconhecimento. É no ponto que tu dá essa virada de buscar. Normalmente é pela dor, ou pela angústia, ou por um processo de vazio. Eu acho que 90% das pessoas, se pudessem definir em uma palavra, por que tu foi buscar autoconhecimento, por que tu foi buscar terapias, por que tu não tu foi buscar desenvolvimento, ou existe uma dor física, ou existe uma dor emocional muito grande, ou existe um vazio. Que tu olha para fora e não importa o quanto a vida esteja preenchida dentro da caixinha, daquilo que todo mundo quer, e algumas pessoas nem têm, mas outras têm isso, é que não importa o quanto tu esteja tudo bem lá fora, aos olhares da sociedade, aqui dentro tem um vazio, que nada preenche. Pode ganhar mais, pode trocar de emprego, e daí começa a fuga, né? Tu começa a trocar de cenário, ou eu brinco que às vezes é como se fosse um teatro. Troca a peça, mas o cenário é sempre o mesmo. Troca os atores, troca os personagens, mas o cenário é sempre o mesmo. É como se tu vivesse sempre da mesma maneira. E é neste momento que tu começa a buscar. É na sensação do vazio, na busca pelo preenchimento deste vazio que tu começa a buscar. E cada vazio, para cada pessoa, tem um nome diferente. É esse vazio, é essa dor que te faz buscar, que também vai te dar o caminho que tu tem que buscar. Algumas pessoas vão se autoconhecer e autodesenvolver no esporte, por exemplo, né? Hoje tá uma moda de correr, e que bom, né? Uma moda ótima, eu até tô precisando. Vão correr, é no silêncio da corrida, é na conexão com o teu corpo, que tu vai começar a te conhecer melhor. Tu vai entender o que tu gosta, o que o teu corpo sente, o que ele tá te pedindo. Outras pessoas vão pra academia, fazer força, é um momento de conexão. Porque às vezes a gente vai buscando tanto fora, tanto fora, tanto fora, e tanto conhecimento, tanto conhecimento, tanto conhecimento, mas é aqui dentro também. O mesmo local que te provoca a buscar é o local que te traz a resposta. É aqui dentro. O vazio que te provoca também é o vazio que te preenche. Parece um tanto complexo isso, mas é só quando a gente passa pelo processo que a gente consegue entender. E mesmo quando a gente passa pelo processo, acha que entendeu, não entendeu nada. Sinto te dizer isso, porque o processo é contínuo. O processo é para a vida toda. Ao longo da vida, a gente vai se despedindo de quem a gente é. E vai passando e evoluindo e se conhecendo mais. A Tati de 20 tinha um processo. Eu comecei, acho que esse meu despertar, muito nova, muito jovem. Vou entregar a minha idade aqui, eu tô nos 40 a mais aí. Mas meu processo começou ainda na adolescência. Eu fiz bem esse processo de buscar nas revistinhas. Ali com 18 anos eu já frequentava Seishonoye, que não é uma religião, mas uma doutrina de vida. Hoje em dia não frequento mais nenhuma religião, né? Hoje eu me considero uma espiritualista independente, faço as minhas terapias, sou humanoterapeuta, né? Muita gente conhece, sou terapeuta holística de outras áreas também, mas hoje meu carro-chefe é a humanoterapia. Mas o processo começou bem, muito cedo, muito cedo. Mas cada etapa da minha vida
existiu um processo diferente. A astrologia foi quem me abriu essas portas, a minha curiosidade, eu sempre gostei de saber do futuro, de saber como que as coisas aconteciam e tal. Eu sou da turminha aí dos curiosos, da turminha que tinha curiosidade sobre o além, essa vida aqui, essa coisinha muito fechadinha. Pra mim não fazia nenhum sentido eu passar a vida inteira trabalhando, boa parte da minha vida, do dia, eu sempre dizia, cara, não faz sentido pra mim eu vender as minhas horas. Se eu vim pra cá só pra trabalhar, qual o sentido disso? Isso lá, ó, na minha adolescência. Quando eu entrei pra mundo do trabalho, então, só piorou. Porque daí eu vi na prática que aquilo ali não me preenchia. Não tinha propósito. Não quer dizer que trabalhar, porque hoje eu trabalho 12, 14 horas, mas tem propósito. Preenche. E é nessas fases da vida que a gente vai se autoconhecendo, vai se autodesenvolvendo. Cada fase da vida é um processo diferente. São camadas. É clichê, mas a verdade é essa. Nós somos como cebolas. A gente vai tirando uma camada, daí descobre algo a mais, não quer ver, não gosta, se encontra com as nossas sombras, com aquilo que não quer muito ver. Mas isso aí é papo para outro vídeo, pra gente aprofundar. A gente tá só se conhecendo melhor. Mas é sobre isso. É sobre o vazio que te desperta, também é o vazio que te preenche. É através do vazio que tu sente, ele te direciona para que lado que tu vai. E o universo, Deus, ou como você quiser chamar, ele providencia. Ele sempre providencia. Mas tem que ter a virada de chave. Vai ter algumas pessoas que vão passar a vida toda sem ter essa virada de chave, sem ter esse vazio. Só vivendo. Isso aqui que existe na matéria é o que existe e isso me preenche e tá tudo bem também. Cada pessoa veio com uma missão e com um jeito de viver. Outras não. Outras vão ter esse vazio e essa angústia, não tá legal. Alguma coisa não preenche aqui. Então, minha amiga, a tua pergunta foi, como que eu começo? Onde que eu estudo? O que que eu faço? Não faz nada. Primeiro te conecta contigo mesmo. Olha para esse vazio. Olha qual é o incômodo que tá te dando. O teu mapa, o mapa da tua vida, ele tá todinho aí dentro. Basta se conectar. É no silêncio que a gente se conecta com as nossas respostas. Claro que processo, eu também tenho que fazer meu jabá, né? Claro que processos terapêuticos ajudam muito nisso. Ajudam muito, vão te direcionar muito. Mas é o silêncio interno que tá as nossas respostas. É naquela vozinha que às vezes a gente não escuta, que a gente acha que é só um pensamento repetitivo. Escuta o que ele tá te falando. O que é isso aí, ó, que martela, 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 martela na tua cabeça tá te falando? Às vezes essa vozinha vem só pra te destruir, mas ela também tem um recado. Que tanto que ela repete dentro de ti. O que ela tá tentando te dizer? Tenta começar a enxergar os padrões. As nossas respostas é clichê, é difícil para quem ainda tá no processo, claro que todos estamos, mas dentro de mim. E eu falo por mim, eu sei que é difícil porque eu ficava furiosa quando os terapeutas falavam. Eu fui uma pessoa que eu passei por inúmeras terapias, inúmeros terapeutas diferentes. E eu ficava furiosa de sair da terapia e nada ter resolvido na minha vida. Mas é que eu fui buscando fora, somente fora. As terapias são ferramentas de auxílio, mas a resposta e a transformação tá aqui dentro. Claro que precisa, ao longo do tempo, tu vai construindo bases de conhecimento que te auxiliam, ferramentas que te auxiliam. Livros são ferramentas, terapias são ferramentas, vídeos no YouTube são ferramentas, isso que eu tô fazendo agora é uma ferramenta. Mas a direção, o direcionamento, o mapa, é o teu corpo, é o teu sentir.
É o quanto tu te permite estar contigo e o quanto você faz bem a você. Quando tu não te reconhece mais, é hora de olhar. Se eu não sou mais essa Tati agora, quem eu sou? Acho que essa pergunta é crucial. Se eu não sou mais a fulana, quem eu sou? Quem eu tô me tornando? O que a minha Tati do passado tá tentando me falar agora? O que eu não quero mais ser, que agora eu tenho esse vazio aqui dentro que eu preciso preencher e eu tô buscando fora? O nosso corpo fala com a gente o tempo inteiro. Nosso corpo dá sinais o tempo inteiro. E se você tá no processo de autoconhecimento, escuta o teu corpo. Busca ajuda, com certeza. Busca ajuda. Mas uma ferramenta aliada é escuta. Escuta o que o teu corpo tá te falando. Ele fala contigo o tempo todo. Na angústia, no vazio, no choro, na ansiedade, na depressão. As nossas emoções são sinais, mas também são nossos mapas, também são nossos guias. Não vai existir uma resposta concreta. Você vai procurar pelo YouTube milhares de respostas prontas, mas a única resposta tá dentro de ti. É chato ouvir isso, gostaria muito que tivesse. Eu também tô no caminho, também tô no processo, tô me desenvolvendo, tem muito ainda que me desenvolver. Mas quando a coisa aperta, é aqui dentro que eu encontro a resposta. Eu me desespero, com certeza. Eu fico bem louca. Me desespero cada vez que eu quero algo ou que eu tô muito tranquila, eu tô muito bem e de repente eu tô confortável onde eu tô. Às vezes eu brinco que eu tô no meu furo de cocô, me deixa aqui. Por que eu quero mudar? Por que eu quero ir mais pra frente? Não, tô legal aqui. Mas a vida tá me empurrando e o vazio tá, ó, crescendo, crescendo aqui dentro. Aí chega um ponto que tá, ok. Me desesperei, gritei. Agora eu vou olhar. Vou olhar pra esse vazio aqui dentro. Vou olhar pra ver o que meu peito quer me falar. O que meu corpo quer me falar. O que essa voz que martela aqui quer me falar. Tá, ok. Passo o dia todo me criticando, me criticando, me criticando, me criticando. Tá, ok, vem cá. Senta aqui, vamos conversar mais. Conversa contigo mesmo. Nada externo vai te dar as respostas que tu quer. Quem vai te dar as respostas é tu. Parece papo de doido. Parece, mas eu saio na rua conversando comigo. Às vezes eu tô martelando uma situação ali na cabeça e eu fico martelando, martelando. Essa semana aconteceu isso, eu tava com uma situação e eu fiquei me martelando, martelando, martelando na cabeça aquilo. Daqui a pouco, não, peraí. Senta aqui, Tati. Vamos conversar. O que tu quer me dizer? Tá, ok. Ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro vai resolver? Não vai. Então vamos encontrar juntas a solução. O que tá se apresentando aqui no meu corpo? Tá, ok, tô ansiosa. Tá. Ansiedade eu já sei o que é. Com o tempo tu também vai desenvolvendo essa percepção do que o teu corpo quer dizer. Os sonhos também são importantes. Às vezes eles vêm, dão ali uma... Apesar que às vezes a gente sonha com um dinossauro voando, comendo algodão doce, né? Então não dá pra tirar muito. Mas mesmo quando você tiver esse sonho bem doido, pare e analisa o que pra ti ele quer dizer. Não adianta buscar fora alguém para interpretar os teus sonhos. A nossa mente, ela vai mostrar para nós o que a gente precisa absorver. A nossa mente, o nosso corpo, o nosso peito. Hoje, para mim, eu acredito que um dos grandes norteadores é o nosso peito, o nosso coração. É o estômago. É quando não, mas eu não tô irritada. Eu tô bem. É, mas a azia tá te comendo por dentro. Eu tô bem, mas a respiração tá ofegante. É sobre saber ler os sinais que o teu corpo tá te falando. Quer te autoconhecer, quer uma ferramenta de autoconhecimento? Analisa o teu corpo. Analisa o que o teu corpo tá te falando. Entra nesse vazio. Entra nesse vazio que tá aí dentro. Silencia. Não tem como silenciar a mente. Nossa mente, quer dizer,
Existem algumas pessoas que conseguem, né? Mas eu falo por experiência e por muitas pessoas que eu trabalho e trato, é muito difícil silenciar a mente. Para quem tá começando, para quem tá iniciando, é. Mas percebe, para, tá? Vamos ver essa vozinha aqui que tá repetindo aqui, ok, ela tá me repetindo isso. Dialoga com ela, como se tu estivesse conversando com uma pessoa fora. Para com ela, pergunta. É incrível, incrível. E é só fazendo que a gente se surpreende. Te faço um desafio. Senta contigo essa noite, tá doendo o peito, tá nesse vazio, tá nessa angústia, não sabe o que fazer, ou quer iniciar no processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, quero procurar uma terapia, não sei o que eu faço, meu Deus, tô nesse desespero, nessa angústia. Respira. Só respira. Te conecta aonde tá doendo, porque às vezes eu falo pra mim que meu guia é o meu peito, mas tem gente que é no estômago. A dor no ombro que não passa. Tá? Conversa com a dor. É papo de doido mesmo. Mas o mais incrível é que a resposta vem. Teu corpo, teu guia. Tuas emoções, teu mapa. Tu vai abrir o mapa da onde que tá. E as respostas vão vir. Esse foi o meu processo. Claro que tu vai buscar em outros lugares, em outros canais, cada um tem um processo, cada um tem uma vivência. Eu falo pelas minhas experiências e falo pelas experiências das pessoas que eu auxilio. Ao longo do tempo, como eu falei, tô aí nos 40 a mais, eu tô nesse processo desde os 17, 18 anos. Mais profundamente nos últimos 13, 14 anos, que foi quando eu tive uma depressão profundíssima, ao ponto de mais de uma vez. Foi quando eu cheguei no limite, que a vida não fazia nenhum sentido, quando eu não tinha mais pra onde ir. Eu tinha duas opções, cantar pra subir ou resolver. Não foi fácil, foi um processo longuíssimo, mas também foi quem me fez chegar aqui. A dor foi meu guia. A dor foi meu mapa. Meu guia foi entender a dor. Como que eu cheguei naquele lugar ali? Eu cheguei naquele lugar porque eu fiquei o tempo, apesar de já ser muito curiosa, ser da turminha das curiosas, a gente não quer ver. A gente não quer. É difícil lidar com aquilo. É muito bonito despertar. Nossa, acordei, tô despertando. Nossa, como é bom despertar. Nossa, como é bom o autoconhecimento. Agora eu sou uma pessoa muito mais bem desenvolvida. Ai, olha como eu sou calma. Olha como eu sou zen, sou menina legal. Não, não é assim, gente. Às vezes eu brinco. Eu sei que, né, é difícil, mas... Cara, não desperta não. Fica aí, fica aí. Fica aí na Matrix que tá tudo certo. Que aqui do outro lado dói também. E o problema de quem desperta, de quem se autodesenvolve, é que quando a gente vê, não dá pra desver. Entende? A minha dor foi meu guia. Foi quando eu não tinha mais pra onde ir, a vida não fazia mais sentido, que eu comecei a observar. Tá, ok. Também entrei nesse processo de fuga, não foi fácil, não. Entrei e disse, nossa, vou me conectar comigo mesmo e vou me autodesenvolver. Não, não é assim. Não é bonitinho como nos filmes. Não é legal nos verdes campos. Não, não é. É um processo. A vida é um processo. Fugi muito, fui para muita terapia. Até começar a me desenvolver mesmo. E às vezes também a gente tem quedas, a gente também tem. Precisa de alguns momentos de alguém pega pela mão e tá, vem cá. Tu sabe o caminho, mas ter alguém que ajude também ajuda. Mas hoje eu também faço terapia com outras terapeutas, mas elas são um suporte. Acho que todo mundo também precisa de um suporte.
Tu pode caminhar sozinha, o processo é muito mais longo. Eu fui uma pessoa que caminhei sozinha porque eu não tinha permissão, eu não dava permissão para esses terapeutas realmente me ajudarem. Eu sempre fui uma pessoa muito de, eu resolvo, eu já sei. O processo foi muito mais profundo, muito mais doloroso, muito mais longínquo do que poderia ter sido. Mas eu também precisava passar por este processo e ver as minhas dores profundamente. E daí a gente também entra em outras questões, não é só olhar, fazer terapia e, claro, independente. Entender o que tu sente é essencial, independente da dor. No momento que tu consegue se conectar com essa dor, entender, tá, ok. Primeiro passo, ok, eu tenho uma dor, eu tenho um vazio aqui dentro. O que a gente vai fazer com isso? Se tu tomar essa decisão, se tu tem esta consciência de que tem algo aqui e este algo aqui não me pertence e eu quero resolver, tu já resolveu 90% dos teus problemas. A maioria das pessoas fogem. Não, tá tudo bem, é normal. É assim, todo mundo é assim. Vai vivendo, vai levando. O buraco só vai aumentando. Então, pessoal, é sobre isso. Existem processos muito mais profundos, que tu precisa de ajuda mesmo. Existem outras camadas e acho que a gente pode ir desenvolvendo. Se tu tiver curiosidade sobre isso, pergunta aqui. Eu tô falando hoje muito superficialmente mesmo, né? Mas existem questões de traumas, existem questões de sombras que a gente não quer ver, existem questões do passado, familiar, inúmeras questões, mas isso é ao longo do processo. Volto a dizer, somos cebolas com camadas que a gente precisa tirar. Voltando ao início da pergunta da minha amiga, como que eu começo? Começa te observando. Começa tendo a percepção de que tu precisa começar. No momento que ela me fez a pergunta, tá, mas como que eu começo? Começou. Gente, muito obrigada por estarem comigo aqui. Que essas palavras sirvam para você de alguma maneira, que eu tenha contribuído para vocês. Se tiver alguma dúvida ou queira aprofundar, comenta aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários, né? Que a gente vai aprofundando ao longo dos vídeos, a gente ainda tá construindo esse canal. Ao longo do tempo, conforme vocês vão perguntando, eu vou trazendo novos conhecimentos, ou se as minhas amigas me derem assuntos no final de semana, eu trago um novo assunto semana que vem, pra gente desenvolver. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, obrigada por estarem comigo mais uma noite. Como eu falei anteriormente, eu sou humanoterapeuta, se quiser desse apoio aí, meus contatos estão aqui embaixo. Curte, comenta, compartilha se você gostou desse vídeo, se fez sentido para ti, ou se você acha que faz sentido para outra pessoa, passa adiante. Mais uma vez, gratidão.